Meu nome é Ciro Carlos Emerim Simone. Eu nasci em 12 de maio de 1951, na cidade de Porto Alegre. Por uma dificuldade, porque em Osório, onde minha mãe e meu pai moravam, não tinha as condições ainda, não tinha ainda o hospital inaugurado. Eles resolveram ter o primeiro filho em Porto Alegre. Por isso eu vim nascer na Beneficência Portuguesa, aqui no centro de Porto Alegre. E foi assim um período de 10 dias aqui, no máximo 15 dias, já estava retornando a Osório, onde deveria ter nascido, porque lá fui gerado, certamente, e porque lá vivi toda a minha infância. A infância numa cidade pequena, uma cidade, naquela oportunidade, nos anos 50, imagine, uma cidade bem... dava para se conhecer cada uma das pessoas, porque tinham poucas ruas, onde se concentravam, todo o centro de Osório. Me criei ali, desde os primeiros passos, passando pelo Jardim da Infância e por todas essas questões iniciais. Depois fui estudar também no grupo escolar, como se chamava na época, Grupo Escolar General Osório, que é como disse, era a escola que tinha em Osório, no centro da cidade. Naquela oportunidade era o que existia. E lá fiz os primeiros 5 anos, que era na oportunidade eu tinha 5 anos de primário. E depois nós íamos para o secundário, quando eu fiz também numa instituição comunitária, que era o ginásio, chamado Ginásio Conceição, onde por mais 4 anos eu estive aprendendo. A partir dali, eu aos 16 anos iniciei então o segundo grau, como chamado na época. Se iniciava naquela oportunidade em Osório um científico, um curso científico, mas na metade do primeiro ano, em 1967, eu me terminei vindo a Porto Alegre para fazer o segundo grau aqui. Me mudei para cá. Acompanhei a minha avó, que tinha casado seu último filho e ficou meio sozinha, então veio o neto mais velho para acompanhá-la. E ela morava no bairro IAPI, e o colégio que tinha, que existe até hoje lá, o colégio estadual, era o colégio Dom João Becker, no qual eu iniciei meu estudo. Na época tinha o científico, era só noturno, e foi onde eu fiz os 3 anos de científico. Dali me preparei no ano de 1970 para o vestibular, em 71, e entrei na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 71 a 76. Então, a história relacionada ao ensino, ao meu aprendizado, em poucas palavras foi contada, desde lá do primário, que parte dela em Osório e a outra segunda parte aqui em Porto Alegre, onde concluí o curso de medicina. Bem, uma coisa gozada, porque minha mãe e meu pai diziam que eu desde pequeno dizia que ia ser médico. Eu tinha um amigo de família muito chegado à família, médico lá na cidade, chamado Dr. Maineri. E ele, por essa amizade, por tomar um chimarrão com meu pai, não sei, eu achava aquilo, era bonito, aquela atividade que ele fazia. E eu acho que desenvolvi essa coisa, bom, eu vou ser médico que nem o Dr. Maineri. Então, eu acho que eu me lembro, desde que eu me lembro por gente, eu me lembro de falar de que iria seguir essa profissão. Achar, sei lá, daquela pessoa que, não só por ser amigo, mas por tudo aquilo que ele exercia de atividade na comunidade, e as histórias que tínhamos de outros profissionais médicos da localidade, daquela pequena cidade. Tinha o Dr. Dani, que era uma pessoa, meu vizinho também, que era também de uma relação, uma pessoa fraterna, que atendia todos, que era o que estava sempre à disposição de todos, além do Dr. Maineri. E isso talvez tenha me levado a decidir pela profissão.
com muita determinação, porque sair de lá dizendo, vou fazer medicina, não era fácil, como não é até hoje, chegar, né, até a universidade, especialmente num curso tão procurado como é a medicina. Bem, durante o curso primário, 5 anos de curso primário em Osório, todas as minhas professoras eram conhecidas da família, né? Todas elas, na época, como era do hábito, né, eram bastante exigentes, né? Eu, em função da minha mãe também ser uma professora, né, eu terminei aprendendo as coisas um pouco antes de entrar no colégio. Quando se deu oportunidade para ingressar no primeiro ano, eu já estava lendo e escrevendo, tá? Mas um pouco descoordenado, tá? Isso me levou a fazer um teste no primeiro ano para entrar no colégio e era aqueles caminhos eles diziam que era caminho de rato, para lá para cá tinha que fazer, recorte, isso e aquilo. E terminaram me colocando no primeiro ano os que tinham mais dificuldade, tá? Porque, obviamente, eu tinha me dado muito mal naquelas provas que tinham colocado para mim, tá? E eu fui o primeiro dia, o segundo dia, e as coisas não via, né, eu achava que tudo aquilo que estava acontecendo era uma bobagem, não tinha por que estar no colégio para aprender aquilo, fazer risquinho, acertar a mão. E aí cheguei em casa e pedi para minha mãe, eu não vou mais para o colégio, lá não tem mais, né, não tem função para mim lá. E a minha mãe, entendendo aquela questão, me levou o meu pleito para a diretora do colégio, que era amiga dela, né? Ela disse, não, mas então vamos ver, vamos fazer um teste com esse rapaz, vamos ver como é que ele está. E aí eu fazer o teste, de fato, evidenciaram o que era, né, que eu já tinha a bagagem que eu já tinha trazido, né? E fez o teste com leitura, fez o teste com escrita, fez o teste com matemática, daquelas coisas que eu já tinha aprendido. E terminaram me colocando no primeiro ano dos repetentes, que eram aqueles que já tinham, teoricamente, naquela época tinha muito repetente, né? Ela forçava, então alguns que não passavam. Inclusive tinha alguns colegas, meus amigos hoje, né, e de muitos, né, que ficaram alguns anos na primeira série por dificuldades de passar, né? Tem um amigo meu, né, que hoje é meu amigo, continua sendo meu amigo, toca um belo violão, é uma pessoa muito relacionada à comunidade, mas ele parece que estava no 6º ou 7º ano já, no primeiro ano, né? Então, me colocaram ali porque a professora, no primeiro dia que eu entrei, já estava dando conta de dividir, multiplicação. Eu fiquei meio boiando, porque também já não tinha atingido tal estágio, né? Mas a leitura, a escrita, e eu terminei me adaptando àquele primeiro ano adiantado, vamos dizer assim, e terminei chegando ao fim do ano, né, muito bem, né, e me destacando, inclusive, porque, obviamente, quem tem um pouquinho menos de idade aprende com mais facilidade, eu já tinha aquela base, e terminei indo muito bem no primeiro ano. Mas foi um primeiro ano bastante diferente do normal, né? Dos outros meus amigos da minha idade, que tinham feito jardim comigo, então, tinham entrado lá nos outros primeiros anos e tinham... Aí, no segundo ano, eu terminei mais ou menos emparelhando com eles, né? Porque alguns vieram para o segundo ano da minha aula. Peguei uma professora que foi professora daquelas de altíssima qualidade, sem dúvida, para o segundo ano, a dona Clélia. E, posteriormente, no 3º e 4º ano, também a professora Maria José, que foram assim, foi uma pessoa importante, rígida, né? Mas ela muito dedicada aos alunos e foi muito importante. No 5º ano, né, tive outra professora também muito dedicada, a professora Laura, que terminou sendo diretora da escola, né? E me formei no primário, como se dizia, né? A partir daí, tu tinha que fazer um exame de admissão para o ginásio. Fomos para a admissão, a maioria dos meus colegas passaram, eu passei também, e iniciamos o ginásio. Aí era outro aspecto, aí nós tínhamos professores por matéria, aí se dividia o português, a matemática, o inglês, né, as ciências, né, a história, a geografia, né, cada uma matéria dessas tinha um professor. Também eram pessoas conhecidas, né, amigos, mas que elas
primavam, né, pelo bom ensino e primavam até pela... Não era por ser conhecido, porque todos eram conhecidos, eles tinham que exigir da gente que nós cumpríssemos com a nossa missão, que era de estar abertos para aprender, né? Foi um curso que me deu bastante embasamento, tanto desde o primário quanto o ginásio, e chegando depois em Porto Alegre, para fazer o segundo grau, não tive a menor dificuldade, né? A única questão que ocorreu aqui em Porto Alegre é que, como eu disse, eu fui da escola Dom João Becker, onde eu fui estudar, o científico era apenas noturno, né? E, consequentemente, era de pessoas que trabalhavam o dia inteiro, que não era o meu caso, eu tinha 16 anos, né? Não era o meu caso. Eu terminei entrando nessa escola e a exigência não era tão grande quanto eram em outros colégios. Eu terminei até porque tinha tempo para estudar né, e já vinha com um ritmo acostumado. Eu terminei passando uns 3 anos, né, como se dizia na época, por mérito. Precisava fazer uma média 7, em 5 notas, média 7, seriam 5 vezes 7, 42 pontos, né, para que tu... Né, 5 vezes 35, mas 5 vezes 8, né, 40, tu precisava fazer esses 7 vezes 8, 42, perdão. Então, tu precisava fazer esses pontos, né? A minha matemática agora parece que está bem pior do que já foi bem melhor, né? Então, tu precisava fazer esses pontos, né? 6 notas, 7 pontos, 42 pontos. E se tu fizesse isso, tu estava passado, não precisava fazer exame. Normalmente, em 5 notas, eu conseguia fazer os 42 pontos e terminei passando por média todos os 3 anos. E fui, obviamente, muito convicto de que tinha aprendido tudo e ia fazer o vestibular, ia passar no primeiro vestibular. E o que aconteceu foi que talvez tenha sido ali a minha grande momento em que eu aprendi que não sabia tudo, né? Porque a gente tem que aprender que a gente, por mais que estude, por mais dedica, a gente nunca sabe tudo. E eu imaginava que eu já sabia tudo, tinha passado por média de 3 anos. Então, levei um baque muito forte, um aprendizado muito importante naquele primeiro vestibular, tá, do ano de 2000, tá, início do ano de 2000, perdão, 2000 é bem depois, né, 2000 eu estava formado. Aquele ano em que eu terminei o curso científico, era 68, 69, tá, foi o ano de 70, né, eu fiz o vestibular, tá, e levei essa lambada, como se diz, né? Aí aprendi com isso e fui, né, me dedicar ao estudo. Aí sim, no ano seguinte, no ano de 1970, foi o ano que eu me dediquei ao estudo, né? Foi um ano que existiu para mim só o estudo, porque o meu objetivo era passar na faculdade de medicina. Como eu tinha visto que não sabia nada, que eu tinha que aprender muito, né, foi um ano muito dedicado ao estudo, né? E no fim deste ano, né, no início do ano 2000, de 1971, então eu prestei vestibular de novo, fiz o vestibular de novo, e aí sim, passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era onde eu tinha que passar, tá? Porque tanto meu pai como minha mãe eram pessoas que se dedicavam muito a nós, mas eram funcionários públicos, né? Minha mãe funcionária da Prefeitura de Osório, meu pai funcionário da Secretaria de Agricultura do Estado, e não tinha os postos suficientes para me manter numa faculdade particular, eu teria que passar na universidade pública. E o meu esforço deu resultados, e eu terminei passando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde iniciei, então, em 71, meu curso de medicina. O curso de medicina tem as suas coisas, diria assim, que são peculiares, né? Na nossa entrada na faculdade, obviamente que o primeiro susto, né, é na anatomia, né, onde, obviamente, a gente vai se deparar com uma situação, né, que a gente não estava acostumado, né? Qual seja, né, tu vai trabalhar na anatomia para aprender, né, todas as questões com cadáveres que são usados, né, nas aulas de anatomia para que tu possas praticar aquilo que tu lê nos livros, né? E esse primeiro momento é um momento de choque, que a gente teve, inclusive, alguns colegas e colegas que tiveram dificuldade. Eu também não posso esconder que isso também tive, mas imbuído que estava no objetivo de cumprir a minha missão, consegui, como todos conseguiram, né, superar esses momentos, né? Então, a anatomia foi uma coisa marcante, né? Da mesma forma,
né? Tinham os professores, naquela oportunidade ainda, professores, nós chamávamos os catedráticos, né? Que eram sumidades, né? Nas suas aulas, né? Eu posso destacar naquela oportunidade o professor Taufik Saad, que era cirurgião né, e ao mesmo tempo era um professor de anatomia. Eu posso destacar o professor Conte, que era um professor de neuroanatomia, que era peculiar, porque ele era italiano, falava metade italiano, metade português, né? Tivemos diversas passagens, né, que eu acho que levaria uma manhã toda para contar, um dia todo para contar todas as passagens que nós tivemos durante aquele período na faculdade, no primeiro ano, na anatomia, na neuroanatomia. Né? E também outras matérias, né, que foram chegando, e a gente foi passando. Se passou por uma barreira, tinha uma matéria que era assim, o bicho-papão na faculdade de medicina, que era bioquímica. Né? Bioquímica, né? Era uma matéria em que muitos acadêmicos, muitas vezes, tinham que refazer mais um ano, mais um semestre, porque não conseguiam passar. Então, aquilo ali foi uma coisa também que a gente aprendeu que tinha que estudar muito para poder passar aquele processo. E, a partir daí, as outras matérias que esteve se fazendo, as outras disciplinas, né, eu tive uma dificuldade muito grande, né, na psiquiatria, porque me chocou muito, né, naquela oportunidade, lá pelo terceiro ano, quando nós conhecemos, né, o Hospital São Pedro. Né? O Hospital São Pedro, na oportunidade, era um grande hospital, né, onde tinha, sei lá, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas internadas, né, sobre as condições não recomendáveis, eu diria. Né? E aquilo me trouxe alguma dificuldade, de fato, na matéria, em função de que me chocou bastante aquele tipo de tratamento que era feito dentro da psiquiatria. Óbvio que teve, né, outros professores e outras atividades dentro da psiquiatria que, obviamente, nos ajudaram, foram importantes, mas aquilo foi uma coisa marcante na minha faculdade. A partir daí, né, obviamente, iniciaram-se as cadeiras clínicas, onde, de fato, a gente começa a pegar gosto, de fato, né, e aplicar aquilo que tu aprendeu, aplicar na clínica médica, né, que é justamente a coisa, talvez, a mais importante dentro da medicina. Né. Eu diria que essa passagem, né, foi uma passagem importante, e foi marcada por um detalhe na minha vida. Eu, apesar de, como disse, entrar numa universidade federal, mas tinha as dificuldades ainda, né, financeiras, né, e, consequentemente, eu procurei, mesmo estando na universidade, procurei fazer alguma atividade fora da universidade para poder ter também um trabalho que eu pudesse se realizar, que não prejudicasse a faculdade, que eu pudesse fazer em horário extra, né, e que pudesse, então, me dar uma ajuda, né, a minha manutenção aqui em Porto Alegre. Eu iniciei, na metade do primeiro ano, trabalhando como datilógrafo, num serviço de radiologia. Serviço de radiologia do Hospital São Francisco, na Santa Casa de Porto Alegre. O Dr. Silvio Leifler era o chefe do serviço, né, e ele gravava os laudos e eu batia os laudos. Né. Depois de um certo tempo, obviamente pelo interesse, pela curiosidade, a gente começou a se envolver com esse serviço e eu terminei, né, até por vontade própria, até porque o Dr. Silvio sempre foi uma pessoa muito dedicada a aprender também aquilo que se chama técnica em radiologia. Né? E na época se fazia muita radiologia digestiva, que hoje é praticamente feito apenas pela endoscopia, mas ainda se faz alguma coisa, mas naquele tempo só tínhamos a radiologia. Né? E tinha que ser feito por um médico ou por alguém que estivesse habilitado, que conhecesse anatomia, que fizesse isso. Então, os técnicos, muito poucos faziam, praticamente eram os médicos que faziam. Como eu era estudante de medicina, já estava aí no segundo ano, já tinha, iniciando o terceiro, trabalhando dentro desse processo, eu terminei virando um técnico em radiologia.
e fazendo, assim, dentro da técnica de radiologia, me especializando na parte de aparelho digestivo. E nos idos, na metade do segundo ano de faculdade, houve uma necessidade de técnicos nessa área na Santa Casa, em função de uma dificuldade que teve entre os médicos que trabalhavam no serviço do raio-x da Santa Casa e a própria administração da casa. E não tinha quem, como os médicos saíram, não tinha quem fizesse. E nós fomos chamados, eu e um outro colega fomos chamados a trabalhar na Santa Casa, como técnico. Então a minha primeira carteira assinada foi de fato na Santa Casa de Misericórdia, em agosto de 72, 1º de agosto de 72, onde me assinaram uma carteira como técnico em radiologia. E eu fazia, o que eu fazia? Eu fazia os exames no intervalo. Eu ficava de manhã na faculdade até o meio-dia, do meio-dia às 2 eu fazia os exames de contrastados que tinham necessidade de serem feitos, e às 2 voltava à faculdade e trabalhava, ficava até às 6. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar também pela radiologia. Obviamente, os passos foram aumentando, a gente foi, como na técnica, levando. Eu fiquei até 75 na Santa Casa, quando os profissionais médicos voltaram, e, consequentemente, não tinha uma necessidade de um técnico que fizesse aparelho digestivo. Os próprios médicos assumiram novamente. E eu saí para o outro lado, obviamente, e fazendo também, como já tinha essa capacidade, não tive dificuldade em conseguir outros serviços. Terminei trabalhando nessa área, nesse mesmo período, assim, nesses mesmos espaços, também trabalhando no serviço de radiologia do próprio Hospital São Francisco, do Hospital Fêmea, onde o Dr. Silvio também era o chefe do serviço. E isso foi um aprendizado também, porque a partir daí comecei a participar dos ciclos de estudos, das reuniões de discussão de casos, não só dentro desse grupo que trabalhava nesses hospitais, mas de todo a radiologia do estado do Rio Grande do Sul, podendo ouvir alguns profissionais médicos dessa área que até hoje são considerados como grandes profissionais. Então, eu quero dizer que se encaminhou a minha vida profissional, e aí nós podemos conversar sobre o assunto depois, dentro da especialidade, por esta minha trajetória durante a faculdade. Quer dizer, nos períodos vagos, em que existia vaga, eu trabalhava dentro da área de radiologia para poder me sustentar. Eu tinha um colega, tinha e tenho hoje, trabalhamos juntos até hoje. Um colega, inclusive, que trabalhava comigo no São Francisco, não foi para Santa Gama, trabalhava comigo, e que nos formamos, era um colega de turno, nos formamos juntos, Dr. Hélio Silveira, que foi um parceiro da vida toda e continua sendo parceiro até hoje. Nós, ao finalizarmos o nosso curso na universidade, nós procuramos fazer quando tinha aquelas cadeiras opcionais no fim, de fazer cadeiras relacionadas com esta área. Fomos rever patologia, fomos fazer anatomia novamente, fomos fazer clínica médica, que são as coisas que se interessam muito dentro da área de diagnóstico. E, a partir dali, então, nós iniciamos a nossa chamada residência, que ela foi praticamente uma complementação daquilo do nosso aprendizado anterior, que nós já vimos estudando a parte de radiodiagnóstico desde lá do segundo, terceiro ano, já vimos estudando. E ali, então, iniciamos a nossa fase final de preparação, que também foi feito sobre a orientação do Dr. Silvio Eifler, o nosso preceptor, e junto com ele alguns outros profissionais que trabalhavam com ele, mas ele comandando esse processo, então dentro do Hospital São Francisco, dentro do Hospital Fêmea, e concluindo isso, em 1976 me formei, 77, 78, quando no final de 78 nós prestamos então o exame no Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o órgão que regula a profissão, a especialidade. E então, dali para frente, passamos a nos intitular, eu e ele, radiologistas. Fruto desse aprendizado e dessa especialização. E na época, praticamente, a radiologia era o diagnóstico, imagem, praticamente estava restrito à radiologia. Se iniciou naquele período,
a ecografia. Estava assim, tendo seu início, e na Santa Casa nós tivemos a oportunidade de conhecer já os aparelhos de ecografia, que eram muito rudimentares ainda. Parecia que a gente enxergava alguma coisa, mas de fato a gente tinha que ter muita imaginação, diferente dos equipamentos que nós temos hoje. Mas isso aí deu dentro da radiologia, que foi justamente a capacidade que se teve de aprendizado, dentro da área de diagnóstico. Mais tarde, depois eu vim fazer uma especialização também em ecografia, obviamente para me adaptar. Já tinha todos os outros conhecimentos de imagem, conhecimento de patologia, de clínica, né? Eu tive que me adaptar à imagem, conhecer a imagem. E aí os equipamentos já eram melhores, né? E eu terminei fazendo essa especialização também, que era uma complementação do radiodiagnóstico, também com a ecografia. E daí para frente, lá os idos de 1982, por aí, eu iniciei no litoral como o primeiro serviço de ecografia da região, na cidade de Osório, em função justamente desse aprendizado. Então, a minha área de especialização se correu por aí. Obviamente que a gente tem que estar permanentemente estudando, permanentemente se adaptando. Essa área de diagnóstico é uma área que talvez dentro da medicina tenha sido das áreas que mais avançou. Os equipamentos, né, foram se qualificando, e aí apareceu a tomografia, apareceu a ressonância, apareceram todos os outros ramos, né, do setor de imagem, tanto que hoje não se titula mais radiologista, hoje é imagenologista, porque é a pessoa que trata desse esquema. Cada um normalmente se dedicando a um segmento com mais dedicação, diria assim, mas de fato hoje o imagenologista ele tem que ter conhecimento da área como um todo, e não é fácil porque ela se ampliou, né? Mas, como eu disse, a gente está permanentemente aprendendo na vida da gente. Então, não é diferente na especialidade, onde a gente tem que permanentemente se dedicar, estudar e procurar fazer com que os nossos conhecimentos possam ser disponibilizados para melhorar a vida das pessoas, para poder fazer um diagnóstico de qualidade, para poder oportunizar que as pessoas sejam encaminhadas de uma melhor forma para o seu profissional médico que cuida de cada um dos pacientes. Isso tem sido uma coisa importante na minha vida também, né? Naquele período em que eu estava em Osório ainda, estudando lá no curso secundário especialmente, mas já no primário, no fim dos anos 50, início de 60, a política estava em ebulição e, consequentemente, o movimento estudantil também em ebulição. Era uma fábrica de formação de liderança, o movimento estudantil. E nós éramos, como diria assim, puxados para dentro desse movimento, em função de que todos naquela oportunidade eram chamados à participação. E isso se deu de uma forma muito clara dentro do ginásio. No ginásio terminei participando, primeiro do Grêmio Estudantil, fui ocupando os cargos até o de presidente do Grêmio Estudantil em Osório, do ginásio Conceição. Participava também da União dos Estudantes Secundários de Osório, que era de todos unificava todos os colégios. Consequentemente, da União Gaúcha dos Estudantes Secundários, cheguei a fazer parte da diretoria da União Gaúcha dos Estudantes Secundários, da UGES. E isso ainda quando estava na transição de saída de Osório para cá, mas ainda como estudante de Osório. E quando vim para Porto Alegre estudar, obviamente que até pelo tempo que tinha, né? Porque eu tinha o tempo, estudava à noite, tinha o tempo durante o dia para estudar, mas tinha o tempo também para fazer aquela continuidade política. Óbvio que o momento era diferente, né? Como eu te disse, eu cheguei em Porto Alegre em 1967. Tá? A revolução, o golpe militar aconteceu em 64. Obviamente, a repressão a esses movimentos políticos estudantis aconteceu de uma forma muito severa naquele período, né? E ela sufocou esses movimentos de uma forma que ela foi reduzindo a participação, e quando chega a 68, né, em que, obviamente, eu cheguei em 67 no Colégio Dom João Becker, em 68 eu participei de uma eleição concorrendo a presidente do Grêmio Estudantil, do Dom João Becker. E terminei sendo eleito presidente do Grêmio Estudantil do Dom João Becker.
Só que era justamente no momento do AI-5, né? E eu terminei sendo eleito e não sendo empossado. Terminei não sendo empossado pelas circunstâncias do momento. Talvez naquele momento eu representasse a oposição, alguma coisa assim, que para o meio político, no meio educacional, parecia alguém que estaria ameaçando, né, o processo, né? De fato, foram momentos bastante difíceis, né, na política, e o que, sem dúvida nenhuma, eu entendo, trouxe um grande prejuízo, né, a conscientização da população, porque é o momento que tu restringe a participação, é o momento que tu evita o funcionamento dos grêmios estudantis, é o momento que tu torna eles como se fosse grêmio literário. O grêmio literário precisa existir, as pessoas precisam ler, precisam, né, aprender conhecimento, mas precisam aprender também como fazer política, precisam aprender a participar dos processos políticos, porque tudo se decide na política. Então, na verdade, esse período de 64, chegando ao ápice, né, da repressão em 68, e que veio até os anos 80, início dos anos 80, sem dúvida impediram que muitas pessoas tivessem a oportunidade que eu tive de participar do movimento político estudantil e de aprender com ele. Então, eu creio que aquilo ali foi um ensinamento. Eu te diria que após 68, né, esse final de 68, quando eu estava terminando meu segundo ano, né, e que foi fechado, o Grêmio Estudantil do Escola Dom João Becker fechou. Não sei depois quando foi abrir, quantos anos depois foi abrir, mas fechado naquele momento. Obviamente que não tinha opção a não ser me voltar só para o estudo, né, porque também, né, eu estava com apenas 17 anos, precisava cumprir o meu compromisso inicial, que era de entrar na Faculdade de Medicina e me formar, né? Então, a partir dali, o meu norte virou para justamente o estudo, né? E depois, obviamente, na faculdade, as coisas também não... Na universidade já estavam... Nós tínhamos um centro acadêmico atuante, mas sempre com muita dificuldade, as próprias pessoas que estavam no seio da faculdade estavam desinteressadas, não tinham... Então, existia o centro acadêmico, mas não tinha uma função política como sempre, como deveria tê-lo, né, em função da importância que tem esse exercício, né, da política dentro da parte, especialmente tanto secundária quanto universitária, no sentido de que seja mais um aprendizado para que a pessoa não apenas se forme uma profissão, mas para que ele se forme também um cidadão. Na verdade, a radiologia oportunizava que a gente pudesse, paralelamente à residência, fazer alguma atividade, né, que dentro de outras estruturas, né, hospitalares. Naquela oportunidade era assim, né? E eu tive a oportunidade aqui em Porto Alegre, né, além de trabalhar, né, de fazer minha residência, minha formação dentro do São Francisco e do Fêmea, né, eu tive a oportunidade de ter outras experiências, né, ajudando, né, alguns profissionais, né. Eu terminei contribuindo com um serviço que é o antigo Hospital de Reumatologia, na Álvaro Alvim, depois foi o Hospital Ubra, hoje é o hospital ligado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Ali funcionava o Hospital de Reumatologia. Foi um trabalho que eu tinha paralelamente, que conseguia, com licença, obviamente, do Dr. Silva, até porque o chefe do serviço lá do Hospital de Reumatologia era o irmão do Dr. Silva, e também era uma maneira da gente aprender um pouco esta área que quase não chegava aos serviços em que eu atuava, né? Então era mais um aprendizado. E também, naquela oportunidade, começaram a surgir alguns convites, que a gente terminava nos dividindo entre nós que trabalhávamos, que fazíamos a residência em conjunto, o Dr. Eres, que é como eu disse, meu colega até hoje, e também outros colegas que estavam ali, no sentido de a gente se revezar e atender alguns locais em que tinham deficiência de profissionais, né? Ou que tinha dificuldade, nós tínhamos profissionais que estavam, né, meio que parando e precisando que a gente ajudasse. Isso aconteceu, nós fizemos um revezamento em Guaíba, num período,
que era perto de Porto Alegre. A gente ia, cada dia ia um diferente, e fazia por um período, a fazer o trabalho. Também aconteceu em Charqueada São Jerônimo, também era outro local que a gente terminou atuando, né, nesse sentido de revezamento daqueles que faziam a residência. E eu terminei também atuando, já direcionando o meu caminho para o retorno ao litoral, né, de onde eu havia saído, atuando na cidade de Torres, né, que eu ia aos fins de semana, né. Então, eu terminava indo uma vez por semana, né, e tinha um outro profissional que ia durante a semana, né. Então, a gente nesse período, né, de término de formação, até porque nós já tínhamos, como eu te disse, nós tínhamos iniciado, né, os estudos bem antes do término do curso da faculdade. Nós tínhamos uma bagagem já que ia somada a tudo aquilo que a gente estava aprendendo, e obviamente de que a gente fazia a discussão daqueles casos mais difíceis, não atravessava a linha. Isso é uma das coisas importantes que eu aprendi com os meus mestres, com as pessoas que me ajudaram, de não ultrapassar a linha do conhecimento, né? Não inventar em medicina, né? Fazer até onde tu tem capacidade, dali para frente procurar te assessorar ou dos próprios livros que onde tem, mas também da experiência de outros colegas profissionais, o que sem dúvida, né, nos ajudava também em consolidar a nossa formação. Então, isso foram coisas importantes, né? Em Torres, por exemplo, eu iniciei esse trabalho, e depois, quando eu tive a oportunidade, no início de 1978, já também fizemos um revezamento em Osório, porque o radiologista de Osório havia saído, Osório tinha ficado sem radiologista. Nós fizemos um revezamento em Osório, para onde eu me mudei no fim de 79. Né? Mudei e aí assumi por completo o serviço lá, né? Coisa que já vinha fazendo de uma forma um pouco alternando com outros colegas, né? E ali fiquei próximo de Torres, né? E obviamente que o único radiologista naquele momento que existia no litoral, morando no litoral, era o Dr. Ciro Simone. E esse doutor terminou atendendo Torres, atendendo Osório, e por que não Capão da Canoa, né? Terminei sendo também pedido. Então, a minha vida como radiologista se consolidou nesses 3 municípios. Obviamente que depois eu terminei no fim, no início dos anos 80, 82, eu terminei abrindo mão do serviço de Torres pela dificuldade de poder, inclusive abri mão para o colega que tinha sido meu colega, o Dr. Eres, que terminou assumindo o serviço em Torres, e eu fiquei com Osório e Capão da Canoa por um certo tempo. Depois também terminei não deixando Capão da Canoa e fiquei restrito ao Osório, porque ali se iniciava, né, o serviço de ecografia, né, que, como eu disse, foi o primeiro do litoral. Então ali começou a me ocupar mais o meu tempo. Bom, até ali eu não tinha consultório. Meu primeiro trabalho em consultório foi quando eu implantei o serviço de ecografia. Até ali eu trabalhava apenas em hospitais, né, nos hospitais. No Hospital de Osório, no Hospital de Torres, no Hospital de Tramandaí, como eu trabalhei aqui em Porto Alegre, no São Francisco, no reumatologia. Então eu trabalho praticamente só nos hospitais. Então o primeiro contato, né, direto com um consultório foi a partir da implantação do serviço de ecografia, que aí sim eu tinha o meu consultório para atender a parte de ecografia. Isso a partir de 1982. E, paralelamente, continuava atuando nesse processo, né? E com isso eu trabalhava, como tu falasse em NAMPS, essas coisas, eu sou dessa fase, né, em que os pacientes eram atendidos, né, pela sua carteirinha de NAMPS ou por um outro convênio, e aqueles que não tinham a carteirinha, que não tinham outro convênio, infelizmente, é uma das coisas que sempre me chocou muito dentro da medicina, eram tratados como indigentes, né? Então, esses eram aqueles tratados que não tinham. O que não tinha dinheiro no bolso e não tinha uma carteirinha,
não tinha outra opção. Tá? Então aquilo era uma coisa que me chocou bastante, mas eu, como trabalhei sempre dentro desse processo e dentro de hospital, ali na chegada as pessoas eram atendidas. Tá? E eu sempre fiz questão de dizer assim, ó, lá nos hospitais que eu trabalhei, nunca deixou ninguém de ser atendido se tivesse ou não tivesse carteira. Da mesma forma, segui dentro do meu consultório de ecografia. Ali era um serviço, obviamente, que eu tinha feito um investimento para comprar um equipamento, para poder fazer a diferença, mas também no meu consultório, a partir do dia que eu comecei a trabalhar no meu consultório, nunca ficou ninguém sem ser atendido, em função do que não tinha dinheiro, não estava com dificuldade, ou isso, aquilo. Então, são coisas que caracterizaram a minha formação e que ficaram até hoje na minha vida. Fora esse único consultório, inclusive, que existe até hoje, né? O serviço médico, que hoje se ampliou um pouco, tem outras coisas além da ecografia, tem a tomografia, tem a mamografia, tem densimetria óssea, tem a parte de radiologia, né? Que se ampliaram a partir do serviço de ecografia. Né? Mas é só na cidade de Osório. Em nenhum outro município eu trabalhei em consultório, a não ser em Osório. Nos outros eu trabalhei, mas trabalhei nos hospitais. Eu te diria que justamente o grande problema que nós tínhamos ali, porque ali surgiram outras coisas também, depois além do INAMPS, surgiu o Fundo Rural, né, que oportunizou aos trabalhadores rurais também serem atendidos, que era uma população que era desassistida. Tá? Até alguns que tinham dinheiro ou que não tinham, sei lá, daqui a pouco tinham que vender uma vaquinha, e passaram a ser atendidos por dentro de um sistema. Né? E o próprio INAMPS, como eu disse, era aquele que tinha carteira assinada, que tinha condições de ter a carteirinha do INAMPS. Né? E os outros que estavam em outra situação não tinham condições de ser atendidos, então ou dispunham de recursos financeiros ou eram atendidos como dirigentes. Aquilo sempre me deixou, fez me sentir mal. Tá? Então, por isso, eu acho que seria a pergunta que tu farias logo em seguida, a comparação com o Sistema Único de Saúde, qual o que eu penso do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde veio para corrigir essa distorção. Né? O Sistema Único de Saúde veio para atender a todos de forma igualitária, né? E para atender, fazer com que, de fato, o cidadão, ao chegar, pudesse receber o atendimento e não ser diferenciado daquele que tem do que não tem. Hoje, o sistema funciona dentro desse processo. Tem o seu período, né? Ele foi criado aí a partir da Constituinte, né? De 88, 89, 90, então as experiências desse novo tipo, elas não têm muito tempo, elas são ainda novas. Tem muitas coisas a serem feitas, mas nesse período muitas coisas foram feitas. Eu diria assim, porque aí daqui a pouco nós vamos entrar na outra seara, que é a seara política. Né? E eu tive a oportunidade de participar desse processo, né? De dizer que em 1988, nesse período, eu era prefeito na cidade de Osório. Né? Foi justamente onde houve o início da mudança, né? Daquele sistema anterior para o Sistema Único de Saúde, o que compromissou mais os municípios, né? Os municípios começaram a participar mais efetivamente, até ali era o Estado e a União, né? E diretamente com as instituições hospitalares ou com os postos de saúde existentes em cada município, né? E diferente, né, do que começou a acontecer, porque o município teve, a municipalização da saúde levou a participação mais efetiva do município nesse processo, e isso foi se consolidando a partir daquele momento e que chegou aos dias de hoje, onde eu diria que os municípios estão sobrecarregados, né, desta sua missão lá inicial, que era para compartilhar com o Estado e com a União as questões de saúde, e hoje os municípios estão, sem dúvida nenhuma, sofrendo aí dessa pressão, né, porque o cidadão está lá no município, ele não está no Estado, não está no país, ele está no município. E é ali que as suas necessidades elas aparecem, e é ali que ele precisa, de fato, da atenção do setor público. Então, tem cabido ultimamente mais ao município, provavelmente ao Estado da União, esta tarefa, né, de poder atender os cidadãos. Obviamente que
Essa aí, vão ter outras passagens, nós vamos conversar, porque eu, além de prefeito, terminei virando deputado, terminei virando secretário estadual de saúde, quer dizer, relacionado com essa questão, quer dizer, como gestor também de saúde, e a gente pode aprofundar um pouco esta conversa no sentido de dizer dessas experiências vividas, né, e da necessidade que tem cada vez mais de um orçamento efetivo, tanto da União quanto do Estado, tá, para o financiamento na área de saúde. Na verdade, nós tínhamos lá em Osório, quando nós fomos lá, nós tínhamos um grupo de jovens médicos, né? Imagina, em 77 eu tinha 26 anos, né? Fim de 77, início de 78, né? E, consequentemente, junto comigo chegaram outros médicos para reforçar lá o Dr. Maineri, o Dr. Mazon, o Dr. Manfro, que existiam, né? Nenhum deles hoje está por aí, mas eles, na época eram os médicos que existiam lá, tá? E com isso, e com o interesse dos próprios profissionais que já estavam lá, se iniciou, né, uma coisa chamada Centro de Estudos do Hospital, né, São Vicente de Paula. Tá? Com isso nós começamos a trabalhar uma organização local, né, que terminou se transformando numa organização regional, porque terminou aproximando outros médicos que também sentiam a necessidade de fazer a discussão de casos, de fazer discussão sobre alguns temas, e ali se oportunizou que a gente pudesse fazer encontros, trazendo profissionais de outras cidades, de Porto Alegre, de outras cidades, para discutir temas, né, que eram de interesse do conjunto. Isso fez com que houvesse uma mobilização, no fundo, política, né, de política médica, de política de saúde, né. Consequentemente, em função dessa liderança exercida naquele processo, obviamente que tinham outros profissionais, né, que estavam muito determinados para que aquilo ali acontecesse, mas terminou recaindo sobre mim essa liderança e eu terminei virando no litoral norte do Rio Grande do Sul representante da unidade da Associação Médica do Rio Grande do Sul, da AMRIS, né? Então, eu era o representante e a cada ano que nós queríamos mudar, eles colocavam de não, vai ficando. Terminei ficando por muitos anos como representante da Associação Médica do Litoral, né, naquela região. Foram participações importantes. Eu terminava vindo participar também das discussões aqui em Porto Alegre, na Via Central. Naquele período, nem o sindicato médico, não é como hoje, onde o sindicato médico, o próprio Conselho Regional de Medicina, tem uma participação mais efetiva nessas discussões. Na época, a discussão era exercida quase que praticamente só pela Associação Médica do Rio Grande do Sul. Depois disso, obviamente, as transformações foram ocorrendo e hoje nós vemos aí o Sindicato Médico atuando fortemente, nós vemos aí também a própria Conselho Regional de Medicina atuando fortemente e a AMRIS, como sempre, fazendo a sua atuação. Então, hoje está fortalecido o movimento médico, o movimento político médico está fortalecido em função dessa participação mais efetiva de outras que não a Associação Médica. Mas a Associação Médica oportunizou, né, que a gente pudesse movimentar e mobilizar isso. Assim, talvez tenha sido em função dessa liderança dentro da Associação Médica, que até nos fez participar muito efetivamente do processo político lá em 84, que foram pelas eleições diretas, né, que se movimentou o país como um todo e todas as entidades foram chamadas à participação e eu, obviamente, liderando um grupo, não pude deixar de não participar, fui chamado e participei efetivamente porque nós estávamos incomodados já, né? Nós precisávamos mudar o país, tínhamos a ideia de que era necessário se dar um basta, né, àquele processo de eleição tanto dos governadores, quanto dos prefeitos, quanto dos presidentes da República. Era preciso dar um basta naquilo, é preciso que a democracia se voltasse a ser instituída e nada melhor do que começar pela eleição do presidente da República. Tá? Então, o movimento direto já foi a partir do meu movimento de política médica, né? Foi o que me levou também depois à participação na política partidária, né? A partir dos anos desse momento de 84, quando se discutiu muito a eleição do presidente da República. No ano seguinte, né, Osório era área de segurança, como era por todas as capitais, não tinha eleição para prefeito desde 1968, né,
houve abertura, a eleição de todos os municípios de fronteira, onde não tinham, os municípios como Osório, como Canoas, né, que eram também considerados área de segurança, as capitais, Porto Alegre. Aquele ano aconteceram as eleições para prefeito. E, pelas coisas da vida, né, sem tu ter esse objetivo, terminei, por uma circunstância local, participando de uma eleição que era para perder. Uma eleição em que eu fui como colaborador, vamos participar de uma chapa, tinha um candidato a prefeito, eu participando como candidato a vice-prefeito, onde uma eleição que estava voltada para a derrota, terminou havendo uma virada, terminou vencendo a eleição, eu virei vice-prefeito de Osório. Foi o início da vida política. Bem, na verdade, durante esse período, já se vão deformado 39 anos, fazendo agora em dezembro, houve uma grande transformação, especialmente, como eu disse, na minha área, a área de diagnóstico evoluiu muito, e, consequentemente, fez com que se tivesse a oportunidade de fazer o tratamento de uma forma mais precoce, de uma forma mais efetiva. É uma diferença muito significativa do que se vivia naquela época e do que se vive hoje. Não só nessa área, mas também nas diversas áreas da medicina aconteceram os progressos, aconteceram as evoluções, aconteceram os métodos que foram mudando. Existe uma coisa chamada clínica médica que ela continua até hoje, quer dizer, quem não souber, o médico que não tiver, seja de qualquer especialidade, que não conhecer clínica médica, ele está condenado a não fazer uma boa medicina, porque as pessoas não podem ser olhadas apenas sobre a égide ou sobre a visão de uma especialidade. A pessoa tem que ser olhada no seu contexto, na sua globalidade. E isso que faz com que as pessoas possam ter um atendimento efetivo. Hoje nós vemos que tem muitas e muitas coisas que determinam sintomas que muitas vezes não estão relacionados à questão física. Eles têm outras relações. Então, o médico não pode ser alguém que só pense na sua especialidade e olhe o paciente apenas dentro daquilo ali. Então, o que nós chamamos de clínica médica é justamente aquilo que engloba todas as especialidades, e que faz com que cada pessoa que seja atendida, que ela possa ser vista, não de uma forma separada, mas que fosse vista no global. Então, essa é uma questão importante que não muda. O que auxilia, o que ajuda, o que muda nesse processo, obviamente, são as questões desconhecidas. Também nesse período aconteceram coisas diferentes do que acontecia. Nesse período tivemos a AIDS, que chegou. Chegou de uma forma muito violenta e que hoje, felizmente, pela pesquisa, pelo estudo, pelo trabalho, nós estamos praticamente vencendo esse episódio. Outras patologias também tiveram, sendo mais conhecidas nesse período, o próprio câncer. A oncologia é uma especialidade que ela cresceu não apenas no diagnóstico mais precoce, onde oportuniza um tratamento mais adequado, mas também no próprio tratamento dessa enfermidade. Ela foi, hoje, sem dúvida, ele é muito mais efetivo, ele conseguiu dar passos fundamentais para que as pessoas possam ser tratadas. E não sem falar nas demais, a questão dentro da cardiologia, os avanços, desde lá a cirurgia, as cirurgias que começaram lá com o próprio transplante, mas as próprias cirurgias coronárias, os tratamentos hoje menos invasivos, que proporcionam um tratamento mais adequado. E o resultado de tudo isso é efetivo, aí se vê na idade em que as pessoas estão morrendo hoje. No meu tempo de menino, a pessoa que chegava a 50 anos era um idoso. A pessoa que estava prestes a dar o adeus para todos nós. Poucos conseguiam chegar aos 70 anos, 80 anos. Hoje, se tu olha para um lado, tu vê pessoas de 90, de 100 anos, já estão prevendo que daqui a uns dias as pessoas, essa nova geração, quem sabe tu e outros, vão viver até os 130 anos. Então, isso é fruto justamente da evolução que acontece, e esta evolução ela
traz, sem dúvida, no bojo dela, a possibilidade de que as pessoas sejam tratadas mais adequadamente, possam ser tratadas com mais presteza, com mais velocidade, possam fazer os seus diagnósticos com mais certeza e fazer com que as pessoas possam ser tratadas também de uma forma melhor. Então, sem dúvida, a mudança da medicina ocorreu de uma forma significativa. É óbvio que se queixa hoje, né, de alguns tipos de formação que é feito, os médicos, que talvez antes fosse a formação mais rígida, mais forte dentro da clínica, e que hoje os médicos já se caminham desde o início para uma especialidade, com foco numa especialidade, que deixa de ter essa visão global, deixa de ter essa relação médico-paciente, que ela é fundamental para que as coisas possam ser mais efetivas, né, entre aquele que toma o conhecimento daquela pessoa tem e propõe um tratamento. Né? Isso aí são coisas que podem também ter mudado para pior. Né? Mas, sem dúvida, a medicina evoluiu de uma forma tão significativa que hoje, como eu disse, nós temos aí uma redução da mortalidade, né? A mortalidade infantil tem reduzido de uma forma significativa, até pelos outros cuidados que a população começou a ter, a questão de saneamento e outras questões que foram importantes, mas muito também fruto da evolução da própria medicina e da tecnologia que oportuniza que as pessoas possam, como eu disse, ser tratadas de uma forma mais adequada. Eu falei no início da nossa conversa, ou lá no meio da nossa conversa, de que a participação na política médica ou na política voltada às questões médicas, eu terminei sendo guindado a participação na política do meu município, né, onde eu vivia, né, e com isso terminei virando de uma hora para outra de médico, além de médico, vice-prefeito. E passo seguinte, de 85 a 88, era um mandato tampão de 3 anos, eu fui vice-prefeito. No mandato, na eleição seguinte, em 88, eu automaticamente, por ser vice-prefeito, terminei concorrendo a prefeito e virando prefeito. Aí então foi o período no município de Osório em que eu fui vice-prefeito e o prefeito, de 86 a 92, até início de 93, em que a minha comunidade me deu essa abertura, essa oportunidade de poder participar dessas decisões dentro do setor público e procurando contribuir. Um detalhe é que eu não abandonei nunca a medicina, até talvez pela especialidade que me favorecia, né? Eu sempre mantive o meu período, né? Embora tivesse meu período mesmo como vice-prefeito e depois como prefeito, eu tinha o meu período que eu levantava de manhã cedo para ir para o hospital, né? Para o meu consultório depois no horário, para depois ir para a prefeitura e cumprir. Aí não tinha mais hora depois da prefeitura, mas eu cumpria primeiro a minha missão de médico para depois cumprir a minha missão como profissional, como agente do setor público, né? Acho que isso aí me deu uma boa experiência, uma boa vivência, né? E também terminou me colocando em evidência em função do trabalho que foi realizado, né? E o fato de me tornar em evidência no município como Osório, que ele termina sendo centro geográfico e muitas vezes o centro político na região do litoral norte, né, terminou fazendo com que muitos dos meus amigos e companheiros e parceiros de outros municípios terminassem dizendo: bom, mas tu agora tem de nos representar na esfera estadual. Ah, mas eu já fiz a minha missão, já cumpri a minha missão. Não, mas tem aqui, assistência daqui. Chega um do município de Santo Antônio na patrulha, chega outro de Tramandaí, chega outro de Capão, chega outro de Torres, e vai, termina se envolvendo, né? E terminei concorrendo a deputado estadual em 1994, a minha primeira eleição. Tá? E terminei me elegendo deputado estadual em 1994. Tá? Então, em 95, janeiro de 95, assumi a Assembleia Legislativa do Estado em 1995 por um mandato de 4 anos, que foi repetido em 98, 2002, 2004, 2006, 2010 e o último agora em 2014, né, em que eu voltei a me eleger depois, né, de toda essa atividade aqui, né, na Assembleia,
tá? E depois de ter passado entre 2011, nos anos de 2011, 2012, 2013, pela Secretaria de Saúde do Estado. Fui convidado, o meu partido foi convidado a participar do governo, do governador Tarso Genro, e dali, assim, a disponibilidade, né, dentro da discussão política entre os dois partidos foi que o PDT assumiria a Secretaria de Saúde. E terminou recaindo sobre mim a responsabilidade de representar o partido e poder assumir lá esta que é uma missão não muito fácil, né? Mas eu diria que, com todas as dificuldades, uma missão agradável, né? Porque tu tem a oportunidade de poder contribuir para que, de fato, as coisas possam serem melhores, né? E eu peguei um período, talvez um dos melhores períodos desse processo, porque o Estado do Rio Grande do Sul vinha, desde a legislação do ano 2000, né, com a emenda 29, que pregava que os estados teriam que aplicar 12% na saúde, o Estado do Rio Grande do Sul vinha aplicando bem menos que isso, praticamente a metade. A outra metade colocava, como não havia regulamentação da lei, colocava que a parte de saneamento, essas coisas, para dizer que o Estado aplicava os 12%. Na verdade, não aplicava, em ações de saúde não aplicava. Tá? Eu, quando convidado que fui, procurei conversar com o governador e dizer para ele que para mim era muito difícil, como eu vivia aqui na Assembleia, brigando a cada ano para que o orçamento da saúde fosse ampliado, tá? Era muito difícil eu assumir a Secretaria de Saúde e não fazer, e esse orçamento não crescer durante o período que eu estive. O governador, na oportunidade, disse que era também a sua visão, que também pensava, o deputado Tarso Genro, e que ele se comprometia comigo de que nós, até o ano de 2014, onde terminava o seu mandato, nós chegaríamos aos 12%. E, de fato, os orçamentos, a partir de 2011, era o orçamento que tinha sido votado em 2010, mas o orçamento de 2012 já sofreu um aumento de quase 50%, tá, nos valores reais, né? E no ano seguinte, em 2013, esse orçamento, né, que vamos dizer, era de 1 bilhão e 100, passou para 1 bilhão e meio, depois para 2 bilhões e 300, né? Os valores, mostrando que houve também, então, de 2011 para 2013, um aumento de mais de 100%, quer dizer, fazendo com que, de fato, se chegasse, né, próximo aos limites dos 12%. Né? Foi uma passagem importante porque com esses recursos a gente conseguiu fazer, claro que a discussão que sempre existe em termos de saúde, o que se faz? A gente tem que ter maior financiamento ou tem que ter maior planejamento, mais planejamento? Eu acho que as duas coisas são importantes. Então, obviamente, eu me dediquei, especialmente durante o primeiro ano, que os recursos não eram muito grandes, a fazer um planejamento para o atendimento da população do Estado, com ampliação de vagas nos hospitais, e de fato aconteceu. Nesse período aumentaram em torno de 1.500 vagas nos hospitais no Estado do Rio Grande do Sul, nesse período, e também do atendimento da população, quer dizer, reforçando aos municípios os recursos destinados ao município para que eles pudessem atender de melhor, até porque, como eu disse, eles estavam e estão em situação difícil porque são muito sobrecarregados, mas então o Estado começou a participar, briga ao nível do Ministério da Saúde para que o Ministério ampliasse também seus recursos, e acho que foi um momento importante da minha vida, né, pelas experiências que eu tive e também pelas experiências que eu trouxe. Eu trouxe muitas experiências da minha vida particular, do fato de ser um médico lá na ponta, atendendo pacientes, tá, e trabalhando em hospitais, trabalhando numa clínica até particular, mas também muito em hospitais, que atendiam todos os pacientes de todo o próprio sistema de saúde, e de alguém que também tinha tido uma experiência administrativa, tá, dentro da gestão administrativa, e de quem estava no dia a dia discutindo os temas de saúde aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que todas essas experiências me ajudaram a compor, né, o trabalho que foi efetivado, óbvio, porque se formou um grupo de trabalho, ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue construir nada, mas eu acho que nós montamos um bom grupo, começamos a trabalhar em termos de fazer uma boa gestão, tanto uma gestão estratégica, no sentido de fazer um bom planejamento, e como o financiamento aumentou, as duas coisas ajudaram. Com o planejamento e com um financiamento melhor, eu tenho certeza que esse período foi um período diferenciado na saúde do Estado, porque as duas coisas aconteceram paralelamente. Quero, né, agradecer essa oportunidade, né, de se poder estar registrando aqui, né,
a minha história de vida, apesar de que a gente, se fosse contar todas as histórias, se fosse, nós teríamos que levar um tempo muito maior, mas eu tenho certeza que, no resumo, né, eu consegui aqui mais ou menos contar como é que foi a história do garoto que nasceu lá em Osório, né, e que teve a sua vida, né, passando lá pela infância numa cidade pequena, né, chegando a poder fazer uma universidade, que não é para todos, fazer uma universidade do Quilate, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa profissão, né, como a medicina, numa faculdade de medicina, tá, que, como disse, não é para todos também. E tive também a oportunidade de ter, né, além de exercer a medicina, que não deixei nunca, como disse, continuo até hoje exercendo, tá, para não dizer assim, não ser pego na mentira. Eu tive dificuldade de exercer e não pude exercer durante os 3 anos em que eu fui secretário estadual de saúde. Nesse período, em função das grandes ocupações, dos grandes compromissos, eu não pude exercer. Mas logo que saí, em fim de 2013, início de 2014, voltei à minha atividade e onde estou até hoje, né? Paralelamente ao fato de continuar sendo deputado estadual, eu não deixo de atuar, porque de fato esta aqui é uma atividade passageira, embora tenha durado bastante tempo, é uma atividade passageira. Aqui é a minha atividade permanente, né, e que vou ser levada até o fim da minha vida, é a medicina a qual eu me dediquei, continuo me dedicando, continuo procurando estudar e procurando acompanhar, né, toda a evolução da área médica. A gente não tem noção dessa dificuldade de poder acompanhar tudo, mas eu procuro fazer o possível para acompanhar, né, e poder ver que, de fato, nós estamos, em termos de medicina, fazendo uma evolução permanente, né, e, com isso, oportunizando que mais pessoas possam se utilizar desses conhecimentos e, consequentemente, diminuir a sua dor, prolongar a sua vida, fazer com que, de fato, as pessoas possam ter qualidade na sua vida. Então, a medicina me deu muito, né? Então, tudo que tem hoje. Obviamente, sou um cidadão, nós não falamos, eu tenho 4 filhos, né? Hoje todos, né, todos já encaminhados, o filho mais velho é médico também, é o que trabalha comigo, né? E hoje eu vivo, né, mais paparicando meus netos, né, do que provavelmente os filhos. Os filhos todos estão encaminhados e eu agora, a minha missão é paparicar os meus netos e minhas netas, né? O que faço com muito carinho, com dedicação, porque de fato ser pai é muito bom, mas ser avô é melhor ainda, tá? Então eu vivo muito bem, tenho um casamento estável, né? Eu vivo bem com a minha esposa, Ana Maria, né? E espero, né, poder, né, desfrutar ainda muito desta vida, porque ela, apesar das dificuldades, apesar de todos os degraus que a gente tem que passar por ela, por todas as pedras que tem no caminho, eu considero a vida maravilhosa. Então, por isso, eu pretendo continuar aí lutando e vivendo e procurando, dentro do possível, ajudar os que estão na minha volta.